Então, bom dia. A gente vai dar continuidade a... Bom dia. A gente vai dar continuidade às reflexões que nós começamos ontem, né? Com reflexões necessárias para a gente entender a relação entre política e ordenamento territorial e, sobretudo, para a gente ler isso de um ponto de vista geográfico, né? Então, a leitura do ponto de vista geográfico, nós explicamos ontem o significado disso, né? O que é que significa a leitura do ponto de vista geográfico, e nós mencionávamos que significa trazer o espaço como personagem principal, não é? Nós vimos que o ordenamento territorial não é algo que somente a geografia observe, né? Esse termo, ordenamento territorial, também é observado pela política, pela economia, pela sociologia, né? E nós vimos o significado disso, o sentido disso do ponto de vista da geografia, que é a promover uma leitura tendo como ponto de partida o espaço, né? Então, mas antes disso, aí nós vimos que, entendido isso, o ponto de partida como espaço, nós observamos o seguinte, que o que envolve o ordenamento territorial, a compreensão do ordenamento territorial, ela passa pela compreensão de alguns conceitos fundamentais, e esses conceitos fundamentais é Estado, né, o bloco no poder, a política, né? Nós falamos desses três conceitos ontem, né? E pedimos para vocês observarem nos dicionários o verbete, né, e construir um pequeno texto. Só o Manuel me enviou, então quem não enviou ontem não precisa enviar mais, né, porque hoje já tem outro trabalho, né? Então já foi como dada a atividade, então agora vamos passar para outro trabalho, outro ponto, né? Hoje o foco da nossa reflexão, né? O foco, eu vou colocar aqui no chat, o foco é pensar o território, né? Pensar o território, né? Porque já que o ordenamento territorial ele envolve Estado, poder, Estado, bloco no poder e política, então significa dizer que o ordenamento é projetar sobre uma concepção do espaço, projetar uma concepção do espaço. Essa concepção do espaço ela pode ser uma dimensão, ela pode ser uma concepção areal, ela pode ser uma concepção social, e o que predomina no ordenamento territorial é uma concepção areal, né? Então, a dimensão do espaço que se prioriza, no ordenamento é a dimensão fundamentalmente areal. Então, as pessoas, os planejadores, sobretudo a tecnoburocracia estatal, tá? A tecnoburocracia estatal, ela trabalha com uma concepção areal do espaço, né? O Lefebvre vai dizer isso muito bem. Então, essa concepção areal do espaço, ela provavelmente aí reside a raiz de todos os conflitos. Por quê? Porque a partir do momento em que eu planejo e considero o espaço apenas uma área onde vai estar assentado o objeto técnico, né? Esse objeto técnico seja um porto, um aeroporto, uma estrada, a ferrovia, rodovia hidrelétrica, conjunto habitacional, estádio de futebol, universidade, ou qualquer objeto técnico que se estabeleça, né? À medida em que ele trabalha com o entendimento de espaço areal, ele vai gerar conflitos. Né? Porque
porque o espaço, a área é uma dimensão do espaço, mas não, ela não define a natureza do espaço. Não é? Ela não define a natureza do espaço. Não é? Então, quando se fala em ordenamento, significa imprimir sobre uma parcela do espaço um conjunto de intenções, né? Um conjunto de intenções. Significa imprimir ao espaço uma natureza utilitarista, né? Quer dizer, utilitarista segundo o conceito e a definição do bloco no poder, ou da fração do bloco no poder, que hegemoniza a estrutura estatal no momento em que aquele ordenamento é construído. Então, o ordenamento, manifesto na forma de planos, programas e políticas, ele tem ele se origina, a origem do ordenamento é no interior do bloco do poder. Então, esse bloco no poder, sobretudo a fração hegemônica, ela tem uma concepção do espaço, né? Uma percepção do espaço, uma representação do espaço, e que para ela é um espaço instrumental, é um espaço enquanto recurso, é um espaço enquanto base para se manifestar aquele plano, programa ou política. E esse plano, programa e política, ele traz no seu interior um conjunto de proposições de arranjo espacial, né? De arranjo espacial. Então, a origem do ordenamento está no bloco do poder. Por isso que é fundamental clarificar o entendimento de Estado, por isso que é fundamental entender o Estado não como algo monolítico, né, mas algo que ele reverbera os vários interesses de classe, ele reverbera os vários antagonismos de classe, né, e, por conta disso, dentro desse bloco do poder, há conflitos, há tensões constantes para saber quem tem a hegemonia do processo. Quem tem a hegemonia do processo, né? Então, essa hegemonia significa a hegemonia de uma representação do espaço, né? E de um projeto para essa representação do espaço. Para essa representação do espaço. Então, à medida em que eu hegemonizo, que eu tenho um segmento que hegemoniza o bloco do poder, ele hegemoniza e trabalha com uma concepção do espaço. E essa concepção do espaço, ela é fundamentalmente instrumental, ela é fundamentalmente areal, né? Ela é uma concepção de espaço instrumentalista, no sentido de que o espaço é apenas a base onde vai acontecer o processo, né? Não que o bloco do poder desconheça que existe vida no lugar. Não que o bloco no poder desconheça que existe uma heterogeneidade na flora, na fauna, de modos de vida, ele não desconhece isso. Só que a razão instrumental que preside, sustenta e estrutura as ações do segmento hegemônico no bloco do poder, ela cria condições para mitigar os possíveis, os prováveis e os imagináveis impactos originários dessa percepção de espaço areal sobre o qual está assentado o planejamento. Então, vou tentar dar um exemplo. Então, antes de Belo Monte, eu tenho uma terra, vamos supor, a terra Cachoeira Seca, né? Fica numa parte lá da curva do Xingu, lá onde foi impactado por Belo Monte. Então, a terra Cachoeira Seca, ela é uma terra onde vive 50, 60 famílias que eram de ex-seringueiros, eram de seringueiros herdeiros da parte do soldado da borracha, né? Eles viviam lá há muito tempo e, limitando com ele, vivia também indígenas, vários indígenas, né? Viviam lá. Aí o que acontece? Quando chega a Belo Monte, né,
o Belo Monte vai impactar a área, né? Aí um dos condicionantes, das agências, uma das coisas que está dentro do TAC de Belo Monte, que é do termo de ajuste de conduta de Belo Monte, é demarcar uma terra indígena. Aí o que acontece? A tecnoburocracia estatal, ou a tecnoburocracia, melhor dizendo, que trabalha pelo Belo Monte, o que é que ela faz? Ela pega aquela área da terra Cachoeira Seca e diz bem assim, olha, isso aqui será terra indígena. O problema é que quando ela demarca que é terra indígena, ela não faz o levantamento de quem vivia antes. E se quem vivia antes era indígena. Ela imediatamente classifica quem vivia antes, quem morava lá há 40, 50, 60 anos, ela classifica esse pessoal como invasores. Né? Invasores de má fé, e não moradores de boa fé. Aí cria um atrito por conta dessa razão instrumental que está na base do planejamento. Quer dizer, o planejamento feito nos gabinetes, nos escritórios, fora do Brasil ou dentro do Brasil, ele se preocupa apenas em operacionalizar o instrumento. Ele não é que ele desconheça que existem as pessoas lá, não é que ele desconheça. Essas pessoas, elas são como peões num jogo de xadrez, onde eles vão ter que ser sacrificados, segundo essa razão instrumental, para que para que se alcance o objetivo. Né? Então, é nesse aspecto que o ordenamento territorial, né, que é algo frequentemente implementado pelo Estado, mas algo que é frequentemente implementado pelo Estado, porque o Estado ele é o principal instrumento regulador. É do Estado que sai licenciamento ambiental, é do Estado que sai, é o Estado que valida determinado projeto, é o Estado que valida, não é a iniciativa privada. Por isso que é fundamental a figura do Estado. Não é? Então, tudo que sai do Estado não quer dizer que é público. Não é? Tudo que sai do Estado, ele está dizendo simplesmente o seguinte, olha, eu sou a estrutura que valida esses processos. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Se não estiver entendendo, pode perguntar, porque aqui é o espaço para perguntar. Então, eu estou falando, então eu estou pressupondo que vocês estão ouvindo, e eu estou pressupondo que vocês estão anotando, eu estou pressupondo que vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, aqui é o momento de perguntar, aqui é o momento de tirar dúvida. Então, podem me interromper a hora que quiserem, né? Muito bem. Então, continuando, né? Então, é essa razão instrumental que está na base do entendimento de espaço que preside o ordenamento. Então, a partir do momento em que o espaço ele adquire uma função, né, nesse ordenamento, aí eu passo a dizer o seguinte, que esse espaço ele é regido por um conjunto de intenções, um conjunto de políticas, um conjunto de usos. Né? E aí, então, nasce, aí eu saio da categoria espaço adentro da categoria território. Né? Território e espaço são coisas que dialogam, mas são coisas diferentes. Né? Porque o problema é que, frequentemente, a razão fragmentária que geralmente acompanha o raciocínio, ela faz com que as categorias elas não dialoguem entre si. Então, passa muita ideia de que espaço é uma coisa, paisagem é outra, lugar é outro, região é outro, território é outro. E, de fato, espaço, paisagem, lugar, região e território são coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Mas eles têm uma interdependência. Nós podemos dizer o seguinte, que o espaço é a maneira como a geografia ela interpreta, ela analisa a totalidade. A totalidade. Né?
a totalidade, né? Ou seja, os múltiplos processos nas suas múltiplas determinações, né? Então, o espaço ele é a totalidade, é a leitura que a geografia faz da totalidade. Mas o fato de o espaço ser a leitura que a geografia faz da totalidade não quer dizer que o espaço seja sinônimo de tudo. Não. Mas ela está dizendo o seguinte, que qualquer objeto de reflexão ele deve ser inserido na totalidade e somente a partir da totalidade deve ser explicado. Não é? Porque esse objeto da reflexão ele está envolvido em duas condicionantes. Um é a interdependência, quer dizer, esse objeto da reflexão ele não é autoengendrado, ele está envolvido numa teia de relações infinitas, né? E teia de relações infinitas, que o conectam ele às múltiplas escalas, aos múltiplos processos, aos múltiplos agentes. Então, aí eu tenho o primeiro ponto, que é a interdependência. O segundo ponto que conecta esse objeto de reflexão é a impermanência, ou seja, esse espaço, esse objeto de reflexão, ele está mudando o tempo todo. Mas, quando eu falo que ele está mudando o tempo todo, significa dizer que há dentro dele permanência, que nada muda somente pela mudança, e nada permanece somente permanecendo. Então, a impermanência quer dizer sucessão e coexistência. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O espaço ele é a maneira como a geografia interpreta a totalidade. Muito bem. Aí, o que acontece? Esse espaço ele é feito de camadas, de proximidades dessa totalidade. Tá? Podemos dizer camadas, né? Então, a primeira camada desse espaço, eu posso dizer que a primeira camada, né, ou a primeira aproximação é a paisagem. Né? Porque não tem espaço sem paisagem, não tem paisagem sem espaço. Então, a paisagem ela é a roupa do espaço. Né? A paisagem é a maneira fenomênica como o espaço se apresenta. Né? Fenomênica quer dizer, é a maneira sensível como o espaço aparece. Né? A paisagem ela não é aparência, ela é a roupagem. Né? Porque não tem aparência em si. Toda aparência ela é o visível. E o visível é manifestação do invisível. Né? Ela é manifestação do invisível. Então a paisagem, sendo roupa do espaço, é a primeira maneira como o espaço se deixa perceber. É a primeira maneira como a investigação adentra no espaço. É pela paisagem. Primeira maneira. Né? Se eu ficar só na relação paisagem-espaço, eu não vou muito longe. Né? Sobretudo, se eu tiver um entendimento de paisagem do latino-americano. Né? Porque na Europa, geralmente, o entendimento de paisagem, sobretudo com Bertrand, por exemplo, né? E sobretudo, o Bertrand, principalmente, né? O Bertrand, a paisagem vai ser muito parecida com a ideia de território. Né? Muito parecida com a ideia de território. Né? Mas quando o Milton Santos ele pega e traduz esses conceitos para o Brasil, ou para a realidade sul-americana, ou para os chamados países do terceiro mundo ou subdesenvolvidos, ele imprime uma outra conotação a esses conceitos. Então, a paisagem ela se torna a roupa do espaço. Né? Não quer dizer o visível, né? Mas quer dizer o seguinte, que toda a roupagem ela é o visível que relaciona com o invisível. Né? O invisível aqui não é sinônimo de oculto, mas é o sinônimo de que
o visível é a porta de entrada para o invisível. Né? O visível é a porta de entrada para o invisível. Né? Né? Muito bem. Então, ficando só em espaço e paisagem, não dá para ir muito longe. Aí, eu sempre observo a paisagem a partir da minha proximidade. Né? A partir da minha proximidade. É a minha proximidade, é a minha vida cotidiana que faz com que eu entre em contato com um conjunto de paisagens. Né? Um conjunto de paisagens. Certo? Aí, o que eu posso dizer? Que essa minha vida cotidiana ela é recheada de experiência. Né? Então, essa experiência ela faz com que a minha trajetória, a minha vida tenha sentido. Tá? Aí, então, começo a entrar numa terceira emanação do espaço. Né? Então, se o espaço é a totalidade, ou seja, a maneira como a geografia torna inteligível a totalidade, e que essa totalidade, inicialmente, ela se apresenta de uma maneira visível por meio da paisagem, né? A paisagem, por si só, ela não se explica. Ela precisa estar inserida num conjunto maior. Então, esse conjunto maior de paisagem, essa primeira ampliação do conceito de paisagem é feita na ideia de lugar, da categoria lugar. Então, o lugar, se a paisagem é a dimensão fenomênica do espaço, é a dimensão sensível do espaço, o lugar é a dimensão da experiência, do cotidiano. Né? Então o lugar ele vai ser o cotidiano, né? Ele vai ser aquilo com que eu me envolvo cotidianamente. Né? Então, aí o que acontece? Eu passo a ter uma segunda dimensão no espaço. Se pela paisagem o espaço me chega no visível, pelo lugar é um visível que eu experimento. Né? Que eu experimento como? Que eu experiencio. Né? Então, na minha ida para a universidade, na minha ida para o shopping, na minha ida, eu tenho um conjunto de trajetórias espaciais por meio das quais eu vou experimentando lugares. Né? Esse experimentar ele pode gerar pertencimento e ele pode não gerar pertencimento. Né? Então, muitos de nós experimentamos o lugar, né? Temos a experiência do lugar, mas essa experiência não gerou em nós um sentido de pertencimento. Não é? Então, que sentido de pertencimento que eu estou falando? É o sentido que o Yifu Tuan fala. Né? O Yifu Tuan, quando ele fala do espaço e lugar, né, ele fala de um conceito muito bonito, né, que ele diz o seguinte: olha, as pessoas estão nos lugares e os lugares estão nas pessoas. Né? Então, quando as pessoas migram, não é um monte de carne e osso que migra. Né? Migra memória, migra experiência, migra história. Por quê? Porque, ao migrarem, uma parte do lugar foi com elas, porque no Yifu Tuan, as pessoas estão no lugar e o lugar está nas pessoas. Né? As pessoas carregam o lugar dentro de si. Por isso que, para onde elas vão, elas procuram o lugar de onde elas vieram. Né? Então, o paraense, quando vai para o Rio Grande do Sul, ele fica agoniado procurando açaí com farinha. Ele fica procurando farinha em todo quanto é canto, com açaí, porque ele fica procurando o lugar dele, ele fica procurando simbologias para o lugar dele, para lembrar o lugar dele. Né? Certamente isso também é muito parecido com os indígenas, não indígenas, isso é muito parecido com o ribeirinho, isso é muito parecido com o quilombola, porque nesses lugares onde as pessoas elas
ainda há uma espécie, ainda predomina o que o Durkheim chama de uma solidariedade, de uma solidariedade orgânica, orgânica, quer dizer, todo mundo já conhece todo mundo, né? Então, as pessoas pertencem ao lugar e o lugar pertence às pessoas, né? Então, é um pouco o conceito de territorialidade que o Milton Santos trabalha no Natureza do Espaço, né? O Milton Santos, no Natureza do Espaço, vai dizer que o território e cultura estão juntos, né? Então, todo ato de desterritorializar é um ato de desculturalização, quer dizer, retirar o cidadão de dentro da sua cultura e colocar em outra, né? Então, o lugar ele vai dar essa percepção da experiência, né? Então, essa percepção da experiência, dependendo do modo de vida, ela pode se traduzir em territorialidade. Territorialidade no sentido em que o Milton Santos atribui lá no Natureza do Espaço, né? Territorialidade no sentido de pertencimento. Territorialidade muito parecida com o que o Yi-Fu Tuan chama de que as pessoas estão no lugar e o lugar está nas pessoas, né? É nesse aspecto aí. É nesse aspecto aí. Então, o lugar, então, ele passa a ter um conjunto de paisagens, tá? Um conjunto de paisagens que as pessoas elas vivenciam o seu cotidiano nessa escala, né? E elas experienciam. Então, a experiência ela passa a ser um elemento muito caracterizador do lugar, né? Do lugar. Muito bem. Né? Então, o espaço, ele é a maneira como a geografia ela torna a totalidade inteligível, né? A primeira manifestação dessa totalidade é o visível, que é a paisagem, né? Que é o visível que eu estou dizendo aí não quer dizer o que os olhos veem, né? Visível não quer dizer o que os olhos veem. Quando eu falei que a paisagem é o fenomênico, esse fenomênico aí não significa o que os olhos veem, né? O fenomênico aí significa como o fenômeno se apresenta, a primeira apresentação do fenômeno, né? Então, aí ele tem cheiro, tem cor, né? Tem som, tem movimento, tem forma, né? Então, o fenômeno espaço, ou melhor, o fenômeno paisagem mostra uma dimensão do espaço, né? Mas esse cor, cheiro, sabor, né? Essa textura da paisagem, elas não são explicadas ali, né? Então, o som da paisagem não é explicado no lugar onde a paisagem onde ele está, né? Então ele é associado a um conjunto maior que é nessa segunda emanação aí é o lugar, né? Então, mas mesmo chegando no lugar há um limite, né? Porque da mesma maneira que a paisagem não explica a paisagem, o lugar não explica o lugar, né? Então, para eu compreender o lugar, eu tenho que adentrar num conjunto de determinações maiores do que o lugar. Então, para eu entender a paisagem, eu tive que adentrar num conjunto de determinações maior do que a paisagem. Esse conjunto de determinações maior do que a paisagem é o lugar, né? Para eu entender o lugar, eu tenho que entrar num conjunto de determinações maiores do que o lugar. Aí esse conjunto de determinações maior do que o lugar é a região, a categoria região, né? Então, a categoria região ela vai ser desenhada por relações de poder, né? Então, a região, compreendeu a região, passa por compreender como a divisão internacional do trabalho está desenhada no mundo, como essa divisão internacional do trabalho chega no lugar,
e antes de chegar ao lugar, ela é mediada pelo Estado, por instituições, por agentes econômicos. Aí há uma configuração da região. Configurar uma região significa conectar lugares entre si, a partir de um comando externo aos lugares. Tá? Então, aí eu começo a entender que o lugar não explica o lugar. Igualmente, a paisagem não explica a paisagem. Tá? Então, aí sim, o que constrói a região enquanto região? Aí entra o que o Bourdieu chama o rex, né? O rex, o regere, né? Porque região vem de regere, né? Regere quer dizer, é um conjunto de lugares, né, que estão organizados, que estão colocados de uma maneira a produzir determinado efeito. Né? Aí tu tem a região do aço, a região do silício, a região do ABC, a região do vinho, a região... Tá? Então, a região passa a ser um conjunto de lugares associados por conta de uma intencionalidade. Essa intencionalidade ela é construída, ela é compreendida a partir da divisão internacional do trabalho, e cujos comandos são externos e cujos lugares não está em nenhum lugar, mas também não está em todo canto, mas não está em lugar nenhum, né? Que é um pouco a ideia do poder que o Rafestan fala. Tá? Então, por isso que a região ela é sempre uma invenção do Rex. Né? Região e planejamento eles andam muito juntos. Né? Então, geralmente, as regiões são regiões de planejamento. Então, quando fala, por exemplo, a região amazônica, né? E quando vê que um pedaço do Maranhão vai para a Amazônia, que um pedaço do Mato Grosso vai para a Amazônia, que um pedaço de antiga Goiás, e que agora é Tocantins, foi para a Amazônia. Por quê? Porque quando se procurou delinear, quando procurou se circunscrever os limites do que se chama Amazônia Legal, lá em 66, com a chamada Operação Amazônica, quando se fez isso, os governadores, os senadores, os prefeitos, os deputados brigaram para que os seus municípios entrassem nesses limites, porque significaria uma série de benefícios. Por isso que a Amazônia é quase do tamanho do Brasil. Não é? Então, por quê? Porque ela vai ser nesse caso, a Amazônia Legal, ela vai ser uma invenção do planejamento. Não é? Então, mas se eu pular para o Nordeste, por exemplo, a região Nordeste, por exemplo, uma parte do norte de Minas vai pegar a região Nordeste, que é a parte do Vale do Jequitinhonha, né? Que é algo que está muito parecido com a dinâmica da região Nordeste. Né? Tá? Para mostrar o quê? Que as regiões, a palavra que define a região é função. Né? A região é uma organização de vários lugares, é uma junção, a região está muito organizada, está muito relacionada à organização espacial, né? A maneira como os lugares eles dialogam entre si para executar um determinado propósito que uma determinada escola geográfica chamou de função. Né? Então, geralmente, essa região ela é organizada, ela é validada pelo Estado, mas ela é para atender, frequentemente, uma iniciativa que não é pública. Ela é, frequentemente, uma iniciativa público-privada. Né? Então, eu saí de uma dimensão da totalidade, né, que é a maneira como a geografia... eu saí da dimensão do espaço, melhor dizendo, que é como a geografia observa a totalidade. Essa totalidade ela chega para mim não na sua complexitude, não, ela chega para mim, ela não chega, ela não se apresenta na sua integridade, né? Para compreender a totalidade é preciso análise, né? Compreender a totalidade é preciso análise. Quando fala compreender a totalidade é preciso análise, significa dizer
eu preciso, inicialmente, fragmentar essa totalidade, né, para eu poder reconstituir essa totalidade no pensamento. Né? É o que o Karel Kozik chama na dialética do concreto. Sair da pseudoconcreticidade para a concreticidade pensada. Né? Então, analisar significa fragmentar o todo, fragmentar para depois reconstituir o todo no pensamento. Né? Então, quando eu falo categorizar, eu digo, quando eu falo categorizar e quando eu falo categoria, eu estou dizendo instrumentos operacionais que vão imprimir um fracionamento no todo, né? Um fracionamento do todo. Essa operação é uma operação do pensamento, né? E a partir daí, então, eu vou fracionar aspectos do todo, né? Aí depois eu ligo esses aspectos do todo. Tá? Então, eu peguei inicialmente a categoria paisagem. Aí eu pego essa paisagem é a paisagem de um dendê, de um dendezal. Tá? Ou então, por exemplo, essa paisagem é a paisagem da estação da Doca. Vamos pegar a paisagem da estação da Doca. Tá? Aí, eu observando essa paisagem da estação da Doca, essa paisagem ela não vai ser explicada por si só. Aí eu tenho que inserir essa paisagem num conjunto maior, né? Que é os bairros próximos à estação da Doca, ou se quiser esse conjunto maior, vamos chamar de Belém. É o município de Belém. Né? Então, ali, geralmente, a estação da Doca, ela faz parte de um conjunto de experiências maiores, que é o viver em Belém. Né? Só que a construção dessa paisagem chamada Estação da Doca não se explica por Belém. Aí eu tenho que inserir a região. Né? Aí, quando eu insiro a região, eu estou dizendo que essa morfologia da Estação da Doca, essa maneira como a Estação da Doca foi construída, isso está inserido num conjunto de políticas regionais, né, que vão ressignificar os lugares. O que antes era um conjunto de galpões que nasceu no período da economia da borracha, ele passa agora a ser um espaço onde geralmente os serviços eles são oferecidos a preços de 3 dígitos. Né? No mínimo, 3 dígitos. Né? E aí, então, eu tenho uma ressignificação do lugar. No entanto, essa imagem de lugar, essa configuração do lugar, esse formato de lugar, ele não nasce na região. Aí que entra algo que transcende a região, né? Que é o território. Né? Então, eu tenho que buscar a anatomia da estação da Doca em algo fora da região, que é o território, né? Que vai me dar a escala da nação. Né? Aí que eu tenho que observar como é que é em Fortaleza, como é que é em São Paulo, como é que é em Florianópolis, como é que é em Curitiba. Né? Então, eu passo a observar outros lugares. Aí, a partir desses outros lugares, eu vou começar a perceber que aquela paisagem da Estação da Doca não é explicada por Belém. Né? E, apesar dela ser construída dentro de uma dinâmica regional, os parâmetros dela não estão no território. Né? Não tá na região, melhor dizendo. É preciso dialogar com o território. Né? E aí a gente chega no território, né, que é o objeto da reflexão. Né? Alguma pergunta? Não, professor. Está dando para compreender? Né? Então, espero que vocês estejam acompanhando, né? Espero que estejam acompanhando a reflexão, né? Então, para dizer o quê? Que eu tenho a totalidade, que é o espaço, aí eu fragmento essa totalidade, para depois tornar esse espaço inteligível nas suas categorias. Então, essas categorias, elas são intercambiáveis. Elas não são fragmentos dissociados. Né? Elas são intercambiáveis. Né? Elas são intercambiáveis. Tá? E agora, então, a gente vai entrar para a reflexão do território. Tá? Isabela, quando fala em território, você compreende o quê? Bom dia. Bom dia.
Quando eu penso em território, eu analiso algo ocupável, algo que alguém habita, um território nacional, um, como eu posso dizer, ocupado, né? Algo ocupado, tanto por pessoas como por animais, habitat de forma no âmbito ecológico, né? Ambiental ou de forma social. Eu acho que mais ou menos isso que vem à minha memória. Marcos, Daniel, quando fala em território, você lembra o quê? Bom dia, professor. Quando falo de território, para mim, é tipo o espaço onde existe uma sociedade, onde existe regras, essas coisas. Tipo, onde tem uma economia, uma cultura, tipo a região. Cleberton, e o território, o que é que seria? Cleberton. Então responde no chat, o que é que seria o território? Miriane, o que é que seria território, Miriane? Miriane está aí? O que é que seria o território, Miriane? Vamos seguir. O nosso ponto de partida é que o território usado é o que está em disputa. Tá? Então, quando a gente fala em território, nós estamos falando de uma parcela do espaço, mas a gente não está falando, especificando apenas uma área. Né? A gente está falando de uma área que tem vida, né, que tem uma dimensão social, e a área influencia na dimensão social, e a dimensão social influencia na área. Né? Então, quando se fala em território usado, se fala em área e uso. Né? Quando se fala em território usado, a gente quer enfocar, quer destacar que esse uso não é o único possível. Esse uso é apenas a resultante momentânea de um conjunto de intenções que estão hegemônicas naquele lugar. Por isso que é o que está em disputa, porque há um uso que se imprime no território, mas não quer dizer que sempre esse uso permanecerá. Tá? Então, por isso que esse uso é o que está em disputa. Né? Então, antes do Belo Monte, por exemplo, eu tenho determinados usos do território. Esses determinados usos do território, eles são ressignificados, eles passam a ser objeto de disputa quando se implanta Belo Monte. Porque Belo Monte ela vem trazer um conjunto de outros usos para o território.
né? Então, é o território usado que está em disputa, ou seja, são os projetos de uso para aquele território. Então, quando a gente fala em ordenamento territorial, a gente fala de um projeto de uso para o território, né? Então, eu tenho antes um determinado uso, aí quando o ordenamento territorial, eu vou projetar outros usos para aquele território. Então, nesse ato de projetar outros usos para o território, gera-se disputas, tensões, conflitos, violência, morte, né? Então, geralmente, território ele está associado a tensões, né? A tensões, né? Então, todo território é um espaço tensionado, né? Tensionado. Por quê? Porque se o território é o território usado, significa dizer que há múltiplas proposições de uso, né? Então, eu tenho à luz dessa categoria, então eu tenho, por exemplo, os moradores da beira do rio Guamá, ali na Bernardo Saião, né? Então, essas pessoas elas estão lá há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, quando começa o processo de duplicação, quando o processo de ressignificação dessa parte da cidade, né, essas pessoas elas vão ter o seu uso ameaçado. Aí vão ter muitos que vão sair, muitos que vão resistir. Então, eu tenho tensões, né? Então, se o território é o território usado, esse território usado está sempre em tensões, né? Então, essas tensões, elas sempre geram disputas, né? Disputas porque não é somente um uso que eu tenho, né? Não é somente uma intenção que eu tenho. Eu tenho várias intenções, eu tenho várias proposições de uso, né? Aí sim gera conflitos, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o foco, né? O foco do território. Eu tenho o que, digamos assim, o foco do território, o foco dele é que eu tenho um espaço, né? E esse espaço, na elaboração do Lefebvre, ele é cada vez mais sinônimo de raridade, né? De raridade, porque o espaço em si ele é raridade, né? Por que ele é raridade? Porque ele é algo que compõe o processo produtivo, ele integra o processo produtivo, mas ele não é fruto do processo produtivo, não é? Mas ele condiciona o processo produtivo. Então, na mesma área, não pode estar uma hidrelétrica e uma tribo indígena na mesma área, né? Porque são usos excludentes. Aí que vem a história da raridade, né? Então, ele é o espaço ele é raro. Então, se ele é raro, ele é instrumento de disputa, né? Se não fosse raro, não seria instrumento de disputa. Só tem disputa porque o recurso é escasso, o recurso é raro, né? Então, você vê disputa pelo petróleo, disputa por minérios, disputa por floresta. Você não vê guerra pela fotossíntese. Não vê disputa pela fotossíntese, não é?
que a fotossíntese não é raro. Né? Então, é o caráter de raridade do espaço que faz com que o território seja objeto de disputa. Né? Então, a raridade aí significa dizer que ele é um recurso imprescindível. Né? Nós não falávamos ontem que o espaço ele é uma condição de existência? Né? O espaço ele é palco da ação humana, ele é produto da ação humana e é uma condição da ação humana. Tá? É palco, produto e condição da ação humana. Tá? Palco, produto e condição. Sendo palco, produto e condição, ele é uma raridade. Ele é tomado como uma raridade. Por quê? Porque ele não existe a distribuição, a produção do espaço faz com que ele não seja acessível a todos. Aí entra um elemento dessa raridade que é o poder. Né? Então, sendo o espaço raro, envolvido na raridade, esse espaço ele está imerso em relações de poder. Né? Relação de poder enquanto capacidade de imprimir ao espaço uma utilização. Agora, como são relações de poder, significa dizer que há várias intencionalidades. Então, essas várias intencionalidades, elas disputam entre si para imprimir ao espaço um determinado uso ou uma determinada ordem. Quando a gente fala em ordenamento territorial, esse ordenamento significa dizer que aquele arranjo, aquela maneira como o território está arrumado, né, é segundo um propósito, segundo um comando, segundo uma configuração, cuja a origem deve ser buscada nas relações entre poder e política. Né? Então, por isso que o foco do território usado, né, o foco são o espaço entendido como raridade, imerso em relações de poder, por isso que está em disputa. Né? Alguma pergunta, gente? Não, professor. Não, professor. O fato de dizer que o espaço está imerso em relação de poder, isso não resolve muita coisa. Né? Por quê? Porque a própria compreensão do que significa uma relação de poder é algo de difícil compreensão. Né? Então, tu tens a ciência política, a filosofia política, a sociologia política, né? Só para pegar em 3 ramos, por exemplo, elas têm como foco de reflexão o poder, nas suas várias emanações. Né? E não tem consenso. Eu não estou dizendo que tem que ter consenso. Né? Não tem que ter consenso. Só que, para a gente compreender a relação entre espaço e poder, nós temos que ter minimamente subsídio. Nós temos que ter nós temos que ter, por exemplo, um subsídio relativamente mais denso, né? Mais denso sobre o que significa poder. Né? Temos que ter, por exemplo, uma coisa assim, relativamente mais nós temos que ter, pelo menos, visitar a filosofia política, a sociologia política, né? Para entender o que é o poder. Né? Então, vou tentar aqui dar alguns exemplos para vocês do quanto é difícil, é complexo o tema. Né? Então, se eu pego Bourdieu, por exemplo, né, para exemplificarmos, né? Então, abordagens relacionais do poder são encontradas no sistema conceitual da sociologia reflexiva do Bourdieu. Né? Então, as noções
de espaço social, campo, hábitos e a própria concepção de poder simbólico. Quando ele fala poder simbólico, esse poder invisível, do qual só se pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo exercem. Tá? Então, o poder simbólico, o poder simbólico, ele foi objeto de reflexão de Bourdieu, ele é objeto de reflexão de Bourdieu. Né? Então, esse poder que faz com que a ação dele seja basicamente invisível, que haja uma celebração da cumplicidade, né? E há quase que um desconhecimento dessa relação por parte dos envolvidos. Né? Mas essa não é a única. Então, se eu for observar outro, se eu for observar, por exemplo, Foucault, né? Então, o Foucault, ele também foi um pensador que as relações de poder estão na reflexão dele. Né? Então, para o Foucault, as relações de poder são o núcleo duro do pensamento de Foucault, quer seja sobre as verdades, as formas jurídicas, a loucura, a disciplina, a política, a população, o território, dentre outros tantos campos de investigação. Nas palavras do Foucault, o poder não se dá, não se troca, nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação. Então, falar do poder para o Foucault é poder em ação. Não é? Por isso que o Roberto Machado ele procurou organizar os textos do Foucault, que falam de poder, e chamou de microfísica do poder. Né? Porque o Foucault ele vai praticamente atomizar a noção de poder. Então, para o Foucault, o poder não está nem em cima nem embaixo. Né? Para o Foucault, o poder ele se torna uma relação. Né? Uma relação bastante disseminada por toda a sociedade. Né? Além do Foucault, nós temos também a Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt ela vai colocar uma coisa muito bacana, que ela vai ampliar também o poder. Né? Então, para Hannah Arendt, eu vou escrever assim, a filosofia política de Hannah Arendt também elabora reflexões acerca do poder. Notadamente, sua análise sobre a política da República, ou mesmo nas críticas da República, o poder corresponde, ela vai citar o que é o poder. O poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas agir uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo. Pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo mantiver uníssono. Quando dizemos que alguém está no poder, estamos, na realidade, referindo-se ao fato de encontrar-se. Cadê? Falta. Referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa. Deixa eu pegar uma parte, deixa eu pegar. O fato de encontrar-se esta pessoa investida de poder por um certo número de pessoas. Para atuar, não é aturar, atuar no seu nome. No momento em que o grupo de onde origina-se o poder, né, o poder, que é o poder no povo, sem um povo ou sem um grupo não há poder, no momento que esse grupo desaparece, o seu poder também desaparece. Né? Aí começa uma coisa que a Hannah Arendt chama a violência. Né? Então, a violência para a Hannah Arendt é quando o poder acaba, quando o poder não tem mais força. Né? Então, quando não tem mais força, o poder começa a violência. Né? Então, o que acontece?
né? Então, acontece o seguinte, que, como eu escrevo aqui, o pensamento de Bourdieu, de Foucault e de Hannah Arendt, guardadas as divergências, tem em comum a crítica às interpretações substancialistas, juridicistas e negativistas de poder, que entendem como propriedade de alguém situado em algum lugar, como atributo do Estado e sinônimo de força. Enfim, criticam a concepção sólida de poder, né? Criticam a concepção sólida de poder, né? Quer dizer, concepção sólida de poder, quer dizer, o poder estava só com o Estado, né? Eita, tornei a colocar o que não era para colocar. Deixa só. Sólida de poder. Aí, essa concepção, de tão criticada, parece que se desmanchou no ar. Em seu lugar, emergiu uma noção atomizada de poder que o associa a todas as relações sociais, tornando sua análise mais difícil. Senão, sobre que condições de possibilidade de relações sociais e relações de poder são sinônimos? Toda relação social é uma relação de poder? Esta, provavelmente, é o enigma da esfinge das interpretações geográficas que associam território e relação de poder. Decifrá-las requer um trabalho de ajuste de conta com os fundadores da geografia, etc, etc. Isso aqui são parte de um texto que eu estou escrevendo há uns 10 anos, sobre um texto que envolve território, poder e política. É um texto com mais ou menos 10 anos que eu estou escrevendo, né, para mostrar para vocês assim, o quanto é insuficiente dizer que território é definido e limitado por e a partir de relações de poder, né? Como se fosse claro o que é uma relação de poder, como se pudesse conceituar, diferenciar claramente uma relação de poder, se diferenciar claramente como ela é vinculada e se diferenciar claramente como isso se manifesta no território e como o território é a base do poder, né? Então, se de um lado o território está associado à relação de poder, por outro lado, essa associação é uma espécie de buraco negro, não é? É o cinzento, não é? O cinzento, a gente não tem clareza, né? Então, é muito fácil sair citando, território é poder. Sim, mas, meu amigo, o que significa poder? O que significa relação de poder? Não é? Como eu falo, toda relação social é uma relação de poder, né? O que vocês pensam disso? Adria, Caroline, o que vocês pensam disso que eu falei? Vocês estão acompanhando? Se vocês estão acompanhando, eu sou capaz de acreditar piamente que vocês ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Sobretudo essa parte de território aí, né? Porque para entender essa parte... A gente está entendendo, professor, eu só não entendi qual foi a última pergunta. Eu perguntei se toda a relação social é uma relação de poder. Acredito que sim. Por conta do Estado, né? Eu falei referente a algumas outras coisas. Oi? Eu falei relação social. É um fato. Acredito que sim. É um fato que o poder é vinculado em relações sociais. Isso é um fato. Agora, toda relação social é uma relação de poder? Professor, bom dia de novo. Eu acredito que sim, porque a gente está submetido a
digamos que várias regras na sociedade de comportamento, de vivência, e também de experiências, né? Por exemplo, na universidade, a gente é submetido a cumprir horário, a cumprir carga horária, a cumprir relações sociáveis também. Então, eu acredito que sim. Sim, também acredito que sim. No caso, seguir regras é um exemplo de relação de poder. Então, poder envolve seguir regra. Sim, é uma forma de, de, de poder, é um exemplo. Por que a atitude de um estuprador é condenável? Porque está de acordo com determinada lei. Acredito eu, na verdade. Porque ele vai infringir padrões pré-estabelecidos. A diferença entre uma relação sexual consentida e uma relação de estupro, né? Qual das duas relações, do entendimento da Hannah Arendt, no entendimento da Hannah Arendt, de acordo com o que eu falei para vocês, qual das duas tem uma relação de poder? A relação não consentida. Consentida. A relação? Não concedida. Ó, Beatriz, nós não falamos agora que para Hannah Arendt a violência começa quando termina o poder? É porque o estuprador, no caso, está no controle, né? Aí, quando ele perde o controle, no caso, já vai parte a violência, que no caso seria o estupro. Não, mas, por exemplo, para Hannah Arendt, o estupro não é uma relação de poder, é violência. Por quê? Porque a relação de poder ela parte do consentimento. Para Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, a fonte do poder é o consentimento. Tá? Então, as duas, para Hannah Arendt, o sentido do poder ele é extremamente construtivo, ele constrói. Né? Na ausência disso, começa a violência, ou seja, a imposição de uma vontade. Eu citei a Hannah Arendt, citei o Foucault, porque nós estamos muito presos a uma concepção negativista de poder enquanto impõe. Né? Porque, assim, aqui, falando na sociedade, isso que o senhor falou é visto como uma relação de poder entre a vítima e o... Vou falar criminoso porque é um criminoso, né, que faz isso, mas enfim. E por isso que eu acho que a gente ainda tem esse pensamento, mesmo depois do que o senhor explicou do Foucault e da Hannah Arendt. Pois é. Aí a pergunta que não cala, eu perguntei para você, não porque eu tenho a resposta, tá bom? Então também não me olhe pensando que eu tenho a resposta, porque se eu estou escrevendo há 10 anos e eu não publiquei, é porque eu não tenho a resposta. E também nem eu, e como diz talvez nem tenha resposta. Entendeu? Talvez não seja uma boa pergunta. Não é? Porque eu tenho muito claro que o poder é vinculado por relações sociais. Ponto. Né? Agora a pergunta é: toda relação social é uma relação de poder? Bem, para eu dizer que toda uma relação social é uma relação de poder, eu vou ter que explodir o poder. Né? Eu vou ter que explodir a concepção sólida de poder, eu vou ter que espalhar esses fragmentos de poder de uma maneira que eles vão até para o ato de se escovar o dente, de tomar banho, de falar. Tá entendendo? Aí o poder começa a se misturar com outro conceito que se chama fato social, do Emile Durkheim, que é algo que é externo ao indivíduo, que é anterior ao indivíduo, mas que constrange o indivíduo. Tá entendendo?
Então, eu estou colocando essa coisa para vocês, não porque eu tenha resposta, mas é para dizer que está na hora da gente tornar a reflexão muito mais densa, muito mais refinada, e sair da base, e sair da citação, de dizer, mas território é definido e delimitado por e a partir de relação de poder, como se isso resolvesse alguma coisa, como se fosse claro o que é relação de poder. Para aqueles que foram no dicionário e consultaram poder, o verbete poder, observaram quanto é heterogêneo. E se fizeram o exercício de observar o poder o verbete de poder, a descrição do verbete de poder nos vários dicionários, perceber a heterogeneidade ainda maior. Aí não dá para sair por aí igual papagaio e dizer, não, o território é definido, delimitado por e a partir de relação de poder. Aí eu digo assim, sim, Louro José. E o que singulariza uma relação de poder? Quando uma relação é de poder e quando ela não é de poder? Me diga. Até parece que isso está claro para a filosofia política. Até parece que isso está claro para a ciência política, até parece que isso está claro para a sociologia política. Quer dizer, isso é uma maneira de ridicularizar o saber do outro. Tá? Então, eu só coloquei essas pitadas aí para vocês, para dizer assim, olha, caríssimos, a reflexão é muito mais complexa do que a citação leva a nos dizer. Tá? Então, voltando ao... Então, coloquei se é um fato que poder e território estão associados, né, por outro fato, é tema eu até convido quem quiser, quem topar, eu posso orientar um trabalho de conclusão de curso, aí depois a gente pode virar para um mestrado, depois pode virar um doutorado, para refletir essa relação, esse tema entre território e poder. Está entendendo? Território e poder. Né? Mas, para dizer que o negócio é muito mais complicado. Né? Muito bem. Se é disputa, quem tem que perguntar agora se nós falamos que o espaço, né, o espaço enquanto raridade, ele está imerso em relação de poder, em disputa, né? Aí a pergunta é, quem é que disputa? Né? Como é que se disputa? Para que se disputa? Onde que se disputa? Quando que se disputa? Não é? Então, a reflexão aqui significa qualificar a disputa. Né? Então, quando se fala... Aí vamos fazer um exercício bem, digamos assim, didático. Tá? Então, faz de conta que está claro para a gente a zona cinzenta da relação entre território e poder. Né? Então, a partir do momento que eu começo a entender que há uma relação entre território e poder, aí surge o elemento de disputa. Aí a pergunta é, quem disputa? Caracterizar, conceituar quem disputa, depende muito da matriz conceitual que eu tenho, da teoria com que eu olho o mundo. Né? Então, se eu olhar isso à luz da elaboração do Marx e do Engels, eu vou dizer que quem disputa são as classes sociais. Né? Porque para o Marx e para o Engels, a história das sociedades é a história da luta de classe. Então, se a sociedade tem disputa, essa disputa são entre classes sociais. Né? Então, aqui eu tenho uma leitura tributária do Marx e do Engels, que vão dizer que a sociedade ela é imersa em disputas de classes sociais. Então, quem disputa são as classes sociais. Né? Então, para o Marx e o Engels, as classes sociais elas são um conjunto de indivíduos que ocupam papéis diferenciados dentro do processo produtivo. Né?
processo produtivo. Então, pelo viés do Marx e Engels, quem disputa são as classes sociais, né? Eu posso pegar um viés pela sociologia compreensiva, né? Compreensiva, por exemplo, e posso dizer que quem disputa são os sujeitos. Quem disputa são os sujeitos, né? Quer dizer, esses sujeitos, eles cumprem um papel, né? Os sujeitos, eles cumprem um papel, eles cumprem um papel de acordo com a sua intenção, né? Então, os sujeitos aqui, eles são recheados de intencionalidade. Então, quando eu falo quem disputa, eu foco os sujeitos, então eu estou tentando compreender aquilo que o Max Weber chama da ação racional, né? A razão de agir dos sujeitos. A razão de agir dos sujeitos, né? Quando eu digo que quem disputa são os atores, né, eu estou pegando uma outra perspectiva, né? Que eu posso dizer que, por exemplo, é a perspectiva eu posso olhar ela pela sociologia do Emile Durkheim, né? Eu posso dizer que há uma disputa no sentido de imprimir de recuperar um determinado movimento da sociedade, né? E, por fim, quem disputa são as empresas, né? Aí eu passo de grandes instituições, né? Então, o fato de dizer que o território é recheado por relações de poder e que ele está em disputa, né? Como eu interpreto essa disputa depende da matriz teórico-metodológica, da matriz conceitual com que eu percebo o mundo, né? Então, com isso, o que eu estou dizendo? Que classes, sujeitos, atores, empresas são perspectivas diferenciadas de ver o mundo e não pode pegar como sinônimo. Então, da mesma maneira que tu não pode dizer que campo é sinônimo de agrário, que é sinônimo de rural, que campo, agrário e rural são a mesma coisa, tu não pode dizer que classes, sujeitos e atores são a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, não precisava 3 palavras diferentes para distinguir a mesma coisa, né? Eu estou sendo claro? Aí nós entramos no segundo momento. Quem disputa? Como disputa? Né? Aí, como disputa, eu entro numa fase que é os meios da disputa. Que meios eles utilizam nessa disputa? Né? Então, um dos meios utilizados é muito eles situam muito na psicosfera, né? Então, um projeto territorial, um determinado uso territorial, ou, se quiserem, um determinado ordenamento territorial, antes dele ganhar a configuração espacial, ele precisa primeiro ganhar o coração e a mente das pessoas. Ele precisa entrar nas pessoas. Ele precisa convencer e converter essas pessoas. Ele precisa mostrar um conjunto de vantagens que essas pessoas vão ter se aquele tipo de ordenamento vier, né? Então, elabora-se um conjunto discursivo, né? Um conjunto de representações do espaço que vão apresentar vantagens comparativas que tentam validar aquele ordenamento territorial, né? Então, as vantagens comparativas, elas são agrupadas num grande ato mágico, numa grande ato de magia, que é essa palavra desenvolvimento, né? Então, todas as vantagens trazidas
pelo ordenamento territorial, tudo aquilo que se conceitua como vantagem, que validaria um ordenamento territorial, isso aí é agrupado numa coisa chamada desenvolvimento. Né? Esse desenvolvimento, ele geralmente ele tem uma conotação de para frente, de melhoria, né? De futuro, de perspectiva, de movimento, de integração, de prosperidade. Ele é sempre sinônimo, o conteúdo dele é recheado de esperança. Por quê? O objetivo do desenvolvimento, do discurso do desenvolvimento, é fazer com que cada pessoa introjete a perspectiva de ordenamento territorial na sua alma, para que ela, no lugar, sirva de defensora daquele desenvolvimento, daquele ordenamento territorial. E assim, um ordenamento territorial que nasce lá na Europa, ele encontra defensores lá no Moju, ou lá em Altamira. Né? Um ordenamento territorial cuja origem ou comando está fora do lugar ou está fora do país, ele encontra defensores no lugar. Porque ele já convenceu e converteu a alma daquela pessoa de que aquele ordenamento ele vai ser bom para o lugar e bom para todos. Por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, ela vai estar no horizonte da Eletronorte desde que Tucuruí é construída. Em 2005, quando eu voltei do doutorado, eu fui ministrar uma disciplina lá em Altamira. 2005. Aí tinha um lugar lá em Altamira, não sei se ainda tem, que era como se fosse, transformava como um ponto turístico, onde tinha uma imensa, era uma casa, onde tinha uma imensa de uma maquete de Belo Monte, que na época ainda se chamava Cararaú. Então, aquela maquete, aquela representação de espaço, aquele artefato da psicosfera, ele era portador de um conjunto de intenções que queriam fazer com que o lugar aparecesse aos olhos do mundo como algo grande. Por isso que se chama grande projeto. Como se o lugar antes fosse pequeno. Aí precisa de um artefato daquela natureza para mostrar que ele é grande. Tá? E aí se chama grande projeto, é como se ele trouxesse um conjunto de perspectiva para o lugar, porque antes, como se o lugar não tivesse perspectiva, não tivesse projeto. Aí é grande por conta dessa magnitude, e ele vai projetar um conjunto de intenções. E mais, isso é associado à ideia de desenvolvimento, colocando que todos vão ser abrigados no manto desse desenvolvimento. Que todos usufruirão de uma fatia desse desenvolvimento trazido pelo grande projeto chamado Belo Monte. Então, os profissionais do sexo começam a enxergar benefício. O traficante começa a enxergar benefício. O vendedor de completo começa a enxergar benefício. O segmento imobiliário começa a enxergar benefício. O segmento comercial começa a enxergar benefício. O segmento, os circuitos, tanto o circuito superior da economia quanto o circuito inferior da economia, começa a enxergar benefício. A gestão pública municipal começa a enxergar benefício. Não é? Então, todos começam a enxergar o desenvolvimento como
mito. Isto é, algo que vai fazer a redenção da vida deles. Que vai colocá-los em dias melhores. Né? Principalmente quando esse mito ele acena com emprego, renda, inclusão social. E, sobretudo, quando esse mito não tem problema algum em desembolsar quantidade de dinheiro que o lugar nunca viu. Né? Então, com isso, ele cria na psicoesfera um conjunto receptivo das suas ações. Né? Então, os impactos, os problemas ambientais, eles passam a ser tratados como objetos de multa, objeto de reparação, de indenização. Né? Por quê? Porque nessa perspectiva de ordenamento territorial, sustentada numa concepção de espaço instrumental, de espaço areal, é uma perspectiva que não dialoga com o futuro. Ela deleta o futuro. Por quê? Porque ela não se importa com os riscos, impactos e problemas ambientais que as gerações futuras vão ter, porque ela não dialoga com as gerações futuras. Né? Então, com isso, né, aí a gente tenta responder algo como, que são os meios. Né? O ordenamento territorial, ele primeiro convence os corações e mentes. Ele vem na forma de um mito redentor de tudo. Né? Como os mitos que prometeram luz. Então, eles vão... Belo Monte é um mito que prometeu a luz. Né? Que prometeu luz. Então, ele vai a partir dessa promessa, ele vai fazer, ele vai querer entrar no imaginário do lugar. Ele vai querer ser integrante da configuração espacial do lugar. Ele vai querer ser integrante da paisagem do lugar. Ele vai querer ser integrante da dinâmica social do lugar. Ele vai fazer com que a história da região do Xingu ela estivesse integrada desde sempre, desde a sua origem, à fundação do Belo Monte. Eu estou sendo claro? Está dando para me entender, então, o porquê, a resposta desses meios, como aí que é da ideia dos meios, está dando para me entender? Sim, professor. Aí, para quê? São os fins. Né? Então, aí, no caso, eu tento imprimir uma outra finalidade, um outro uso do território. Né? Um outro uso do território. Então, eu não quero mais aquele ordenamento territorial, ele traz uma finalidade de uso para o território. E essa finalidade, frequentemente, ela elimina outros usos. Né? Ela elimina porque, no capitalismo, todo ordenamento territorial ele é acompanhado de uma coisa chamada sujeira. É um procedimento que o capitalismo tem. Né? O capitalismo ele se apropria de frações do reino vegetal, animal e mineral, ele se apropria da chamada natureza quando ele suja a natureza. Né? O ato de apropriação capitalista está umbilicalmente associado ao ato de sujar a natureza. Então, eu tenho um rio. Nesse rio,
eu tomava banho, nesse rio eu lavava roupa, nesse rio eu pescava. Desse rio eu tomava água também. Quando neste rio eu abro um canal para navegar navios de grande calado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou sujando o rio. Isto é, eu estou impossibilitando que o rio seja utilizado para outros fins que não a navegação de navios de grande calado. Tá? Então, eu posso interpretar Belo Monte como uma grande sujeira na região do Xingu, que inviabilizou, onde foi implantado, outros usos das águas, que redefiniu a fauna e a flora, que redefiniu pessoas, que inventou índio consumidor, que ampliou o alcoolismo nas tribos indígenas, que ampliou o número de suicídios, porque colocou dinheiro nas tribos indígenas. Muito. Né? E aí, com o dinheiro, traz outros problemas. Então, os fins é para garantir. Aí, onde essa disputa? Onde o recurso é escasso. Quando há essa disputa? Quando os usos são desiguais. Né? Então, dá para entender, pelo que eu falei até há pouco, que as disputas, eu disputo área, né? Eu quero uma área para implantar Belo Monte, né? Mas essa área eu não quero apenas por si só. A área em si, ela é um meio. Né? Eu disputo usos, quer dizer, eu tenho usos para aquela área que são diferentes dos usos das pessoas que estão lá. Eu disputo ideias, porque eu tenho um projeto para aquela área que é diferente do projeto de outros projetos. Então, por exemplo, nós podíamos ler da seguinte maneira, que isso que Belo Monte chama de desenvolvimento, né, a gente pode chamar de né, a gente pode chamar de desenvolvimento. Né? Por quê? Porque inicialmente eu tinha um envolvimento. Né? Um envolvimento, quer dizer, o lugar envolvido com a lógica, que era a lógica do próprio lugar e a própria lógica da região do Xingu. Então, eu tinha esse chamado envolvimento. Né? Então, a partir de Belo Monte, o que é que eu tenho? Eu tenho um envolvimento, quer dizer, eu mexi e remexi naquela paisagem, naquela configuração espacial, naquela dinâmica social. De modo que eu passo a ter um envolvimento, eu passo a ter essa relação aqui, paisagem, lugar, região, eu passo território, melhor dizendo, eu passo a ter isso aí comandado, presidido por uma lógica global, né? Uma lógica que é sempre exógena. Tá? Passo a ter uma lógica exógena. Então, eu passo a ter aquilo que o Milton Santos chama, passo a ter em Altamira, o que o Milton Santos chama de uma esquizofrenia do espaço. Tá? Eu passo a ter uma esquizofrenia do espaço. Por quê? Porque antes eu tinha um envolvimento. Né?
Então, eu conhecia as pessoas, eu conhecia as paisagens, eu conhecia a configuração espacial, havia uma familiaridade entre eu e o espaço. A partir de Belo Monte, eu trago novas paisagens, novas pessoas, novos sotaques, eu trago novos processos, não é? Então, eu desenvolvo o lugar. Eu passo a envolver o lugar com uma outra lógica que não é a dele, que não é minha conhecida. Então, quando o indivíduo passa a viver uma lógica que não é mais a dele, ele se torna esquizofrênico. Ele passa a ser regido por processos espaciais que perdeu o comando, quem não tem mais o comando, quem não tem mais familiaridade. Ele passa a ser o que o Sérgio Buarque de Holanda fala, um degredado na sua própria terra. Um degredado na sua própria terra, um estranho na sua própria terra. Porque são processos estranhos para ele. Estranhos. Não é? Então, por isso que essa região ela é fruto de disputa mesmo. E eu não estou falando só disputa de Belo Monte indígena, de Belo Monte e ribeirinho. Tá? Ela é disputa no sentido de entender, não disputa no sentido de quem é o pedaço. Né? Então, eu tenho uma disputa, por exemplo, como eu falei, antes de Belo Monte, eu tenho a terra de Cachoeira Seca, onde morava beiradeiros. E também indígenas, obviamente. Aí Belo Monte faz um termo de ajuste de conduta e demarca essa terra como terra indígena. Aí aquelas pessoas têm que sair. Outra disputa. A disputa entre facções do crime, que deu aquela chacina de Altamira. Outra disputa por terra, que já existia, mas aumenta agora. Por quê? Porque Belo Monte, nesse processo de desenvolver o lugar, ela trouxe para o lugar vários sujeitos, vários atores, várias intenções que não estavam no lugar. Então, assim como ela traz um shopping, ela traz facções do crime. Então, é isso que te fala, assim, quando a gente fala que o que está em disputa. Né? O que está em disputa. Né? Então, só para mostrar o quanto ordenar significa também desordenar. Né? Tudo quando a gente fala ordenamento, isso aqui está associado a tensões. Porque ordenar implica desordenar. Implica desordenar. Né? Então, ordenar e desordenar podiam ser lidos como usos e abusos do território. Usos e abusos do território. Né? Por meio de presidido, sustentado e estruturado por e a partir de relações de poder. Né? Então, aqui, então, seria o conceito de território um pouco, né? O meu foco não é uma discussão epistemológica, né? Apesar de na pós, eu trabalhar com fundamentos filosóficos e epistemológicos da geografia, eu dou essa disciplina, né? Mas o meu objetivo não é esse aqui, mas é para tentar refinar o debate. Tá? Agora eu queria ouvir vocês. Tá? Por favor, falarem, liguem a câmera. Tá? Yuri, o que pensa disso que falei? Para ligar a câmera, professor? Sim, sim.
Um momento, peraí. Deixa eu me organizar aqui. Você poderia perguntar novamente, professor? Então, o que que tu achou desse debate do território que eu falei? Olha, professor, honestamente, foi novo para mim, foi uma surpresa, porque o meu último contato com os conceitos de território foi aquele conceito mais clássico, aquele jargão mais clássico da geografia, de que território é poder. E para mim foi um choque, mas eu entendo, nesse sentido que o senhor fala, levando para uma parte mais prática, as tensões que ocorrem nos assentamentos do INCRA e nos movimentos sociais. Eu entendo basicamente dessa forma, como exemplo prático. Que existe um território, na verdade, existe um espaço, e esse espaço ele pode ser usado ele pode ter usos, pode ter existem finalidades, mas existem jogos de interesses por parte de instituições, por parte de pessoas, estrutura de poder, que implicam uma ordem que inevitavelmente vai gerar uma tensão. Certo. Vinícius, o que é que tu achou desse foco do território? Bom dia, professor. Eu não posso ligar a minha câmera, mas eu vou falar aqui para o senhor o meu entendimento sobre esse território, poder. Quando o senhor falou que pro Foucault, para aquela outra mulher que eu não me recordo o nome dela agora, que Hannah o Arendt. Isso, que o poder não está vinculado simplesmente à repressão, violência, é um pouco assim, porque eu fico um pouco em dúvida, professor, porque, por exemplo, se uma pessoa na Coreia do Norte desobedecer o ditador, Kim Jong-un, ela é executada. Eu acho que esse ato de executar essa violência pode gerar um medo, e esse medo acaba se tornando um poder, assim. Pode ser um poder quebradiço, porque pode gerar revolta, mas eu acho que gera. Eu acho que isso, assim, se o senhor poderia me explicar isso, porque eu acho um pouco contraditório, sabe? Assim, é um pouco confuso. Eu não sei se eu estou errado. Claro que ela tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas isso gera dúvida, porque às vezes a violência claro que não é uma coisa certa, mas pode gerar um exemplo, digamos assim, e gerar um poder subconscientemente na pessoa. Eu gostei da tua pergunta. Né? Desliga o microfone, Yuri. Porque, assim, primeiro assim que eu quero mencionar para vocês que a reflexão ela não trabalha com certo ou com errado. Tá bom? Então, e também as perspectivas que eu falei, elas não são necessariamente nem harmônicas e nem conflitivas. Né? Então, há pontos em que elas se aproximam, há pontos que elas se distanciam. Então, a Hannah Arendt, ela olharia lá o cidadão da Coreia do Norte e dizia o seguinte, olha, ele não tem poder, ele é um ditador, porque ele é violento. Ele é violento. Né? Porque a maneira dele agir predomina a violência. Né? A violência. Né? Então, para Hannah Arendt, violência é ausência de poder. Violência é ausência de poder. Agora, por senso comum, o que acontece? O poder geralmente está associado à violência. Né? Por senso comum, um estuprador, ele tem um poder, não é isso. Ele é violento. Um cidadão que porta armas, ele tem um poder. Não, ele é violento. Né? Porque o poder, do ponto de vista da Hannah Arendt, ele está associado a consentimento. Então, o poder simbólico, do ponto de vista do Bourdieu, também está relacionado a consentimento. Né? O poder, para o Foucault, também está relacionado a consentimento. Então, onde eu quero chegar? Né? Para mostrar que não se trata de... quando vocês observarem várias perspectivas, não se preocupem em perceber qual está certo e qual está errado, porque não tem o certo, não tem o errado. O que tem são
olhares diferenciados. Agora, esses olhares, eles têm maior coerência ou maior consistência, né? Então, quanto mais fragmentos de olhar nós tivermos, melhor a gente pode olhar o processo. Então, se tu pega as relações de poder, se tu observa vários autores diferenciados, né? Então tu pega várias experiências de percepções do poder. Isso ajuda no teu entendimento, né? Então não se trata de discutir o que é o poder, porque se tu começar a pensar o que é o poder, tu tem que dizer o que não é poder. Aí complica ainda mais. Mas sim, se trata de entender as manifestações do poder, né? Poder enquanto realizar determinada coisa, né? Poder enquanto capacidade para realizar determinada coisa, né? Então, no poder, o poder está muito gerado a querer, né? E está muito gerado a fazer, né? O senso comum sempre diz: querer não é poder, né? Porque é uma distância muito grande entre o querer e ter a capacidade de fazer, né? Mas só para dizer que a discussão ela envolve o poder, envolve a política, e os dois envolvem o ordenamento territorial, tá? Muito bem. Muito bem. Eu vou colocar no grupo um pequeno texto sobre poder, né, ou poder já sobre território, melhor dizendo, território, e eu gostaria que vocês dessem uma lida, né, e fizessem um pequeno comentário, né, e postassem até meia-noite. Colocasse até meia-noite e mandasse por e-mail. Tá? É a atividade de hoje. Tá? Então, eu espero que vocês tenham repensado muitas coisas do que eu falei hoje, né? E coisas que são importantes para a gente pensar o ordenamento territorial. O ordenamento territorial. Tá? Então, eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta sobre a aula de hoje, que entendeu, que não entendeu, queria algum esclarecimento? Por favor, pergunte. Professor, eu queria saber, em relação a outra coisa, em relação aos dias de aula, quais são os dias que o senhor vai ministrar aula na semana? Todos os dias. Todos os dias. Ah, sim, todos os dias, de segunda a sexta, é isso? Todos os dias naquele calendário lá. Ok. Parece que vai até o dia 23, né? É isso? Isso, professor. Todos os dias. Alguma pergunta mais? Então, eu vou Não, professor. interromper a gravação, né?